Olá, alunos do primeiro ano. Hoje a nossa aula vai ser sobre filosofia e sociologia juntas, tá? Os primeiros slides eu vou falar da matéria de filosofia e os últimos da matéria de sociologia. Vamos lá. Olha só, em filosofia nós vamos ver primeiro a unidade 3. O assunto dessa unidade trata da origem da filosofia, ou seja, como a filosofia começou e de onde ela veio, tá? Para nós entendermos a maneira como a filosofia surgiu, é necessário nós sabermos quais foram os primeiros filósofos, tá? Na filosofia, a gente chama os primeiros filósofos de pré-socráticos, ou filósofos da natureza, tá? Também são chamados de filósofos naturalistas, e as características dele nós veremos a seguir. As características deles, né? Desses filósofos. Guiado pela razão, o pensamento começa a caminhar. De acordo com a tradição histórica, a fase inaugural da filosofia grega é conhecida como o período pré-socrático. Então, os primeiros filósofos que participaram dessa fase inaugural da filosofia, vamos dizer, que é do momento que a filosofia surgiu, são chamados de pré-socráticos. Além disso, eles também são chamados de filósofos da natureza. Vamos ver o porquê. O objetivo dos primeiros filósofos era construir uma cosmologia, uma explicação racional e sistemática das características do universo, que substituísse a antiga cosmogonia, explicação da origem do universo baseada nos mitos. Eles queriam, baseada na razão, descobrir o princípio substancial existente em todos os seres materiais, isto é, encontrar a matéria-prima do que são feitas todas as coisas. Bem, os primeiros filósofos, eles tinham um objetivo: explicar como o mundo e o universo surgiu, certo? E eles buscavam essa explicação para o universo através da natureza. Eles afirmavam que elementos da natureza eram responsáveis por ter criado o mundo como nós conhecemos. Um filósofo desse grupo de filósofos chamados naturalistas, chamado Tales de Mileto, ele afirmou que a matéria-prima da qual se origina a vida é a água, já que a água é encontrada em todos os seres vivos. Outros afirmavam que era não só a água, eram quatro elementos: a terra, o ar, o fogo, a água, certo? Então, eles acreditavam que a explicação para a origem da natureza vinha da própria natureza. Ou seja, eles tentavam explicar a origem do mundo observando o mundo, diferente do que acontecia antes, onde a explicação para o surgimento do universo e da Terra era dada através de deuses. A unidade 4 da apostila de vocês já vai falar sobre a teoria do conhecimento. Podemos definir como o ato de conhecer realizado pelo sujeito, quando ele toma consciência do objeto que está à sua volta. Então, nós temos o sujeito, no caso uma pessoa, o objeto, que é aquilo que ele quer estudar, e o conhecimento, que é quando ele vai dominar esse objeto que ele visa conhecer. Existe uma parte da filosofia chamada epistemologia, que vai estudar o conhecimento, certo? E esse slide vai estar falando a respeito disso, onde a filosofia, ela afirma que nós precisamos conhecer o objeto, tá? Que nós desejamos estudar. E esse conhecimento, ele vem através da aproximação. Por exemplo, se eu quero dominar determinada matéria, matemática, por exemplo, eu devo me aprofundar nos estudos sobre matemática, na leitura sobre matemática, porque, segundo a filosofia, o conhecimento sobre algo vem da aproximação. Ou seja, quanto mais próximos nós nos tornamos do objeto que nós queremos conhecer, mais nós vamos ter conhecimento sobre esse objeto.
Isso vale para várias coisas da vida, até para pessoas. Às vezes nós julgamos as pessoas sem conhecer e quando nos aproximamos, descobrimos quem a pessoa realmente é, certo? Então, a proximidade é o meio pelo qual a filosofia entende que nós podemos conhecer o objeto. Agora vamos para a sociologia. Na sociologia, nós vamos estudar hoje a unidade 2, primeiramente. A unidade 2, ela vai falar sobre o processo de socialização e as instituições sociais. Bem, o que é socialização? Nada mais é do que o processo de se inserir na sociedade. Os seres humanos são seres naturalmente sociais. Mas o que torna as pessoas seres humanos de fato? Simplesmente nascer ser humano faz da pessoa um ser humano? É esse o questionamento que aparece aí, tá? Como nos tornamos seres humanos? A princípio, essa pergunta pode parecer sem sentido. Ora, nascemos da espécie humana, logo somos seres humanos. Será isso verdade? Ter nascido na espécie é suficiente para garantir o status de seres humanos? A resposta para essa pergunta você poderá construir acompanhando as discussões a seguir. Na apostila de vocês, vai falar a história do Mowgli, que foi um menino que ele foi criado com lobos. Isso é uma história verídica. Houve um menino que ele foi abandonado na floresta e ele acabou convivendo com lobos. E ele adquiriu o hábito dos lobos, tanto é que ele nem conseguia falar. Porque para falar, a pessoa precisa ter ouvido outras pessoas falarem. É assim que o ser humano desenvolve a fala quando criança. Como ele não teve esse contato com seres humanos, ele passou a ter comportamento de um lobo. Isso significa que ter nascido ser humano não é suficiente para que nós possamos agir como seres humanos. Nós precisamos da vida em sociedade para que nós possamos se tornar seres humanos de verdade, de fato. Uma das formas de ser inserido na sociedade é tendo contatos sociais, tá? Os contatos sociais podem ser divididos em dois tipos: os contatos primários ou secundários. Os contatos sociais primários são aqueles pessoais, diretos e com forte base emocional, pois as pessoas envolvidas compartilham suas experiências individuais. Então, quando o contato é feito com emoção, quando é um contato pessoal, a gente chama de contato primário. Exemplo, o contato que nós temos com os familiares, com os pais, irmãos, marido, mulher. O outro tipo de contato é chamado contato social secundário. São contatos impessoais, calculados, formais. Trata-se em geral de um meio para atingir um determinado fim. Exemplos: o contato do passageiro com o cobrador de ônibus, apenas para pagar a passagem. No dia a dia, a gente desenvolve também o contato secundário, que é aquele que nós fazemos, mas que não envolve intimidade, não envolve pessoalidade e não envolve a nossa emoção. Exemplo, o nosso trabalho. Nesse caso aí, o trabalho do cobrador em receber a taxa do seu cliente. Não envolve emoção esse trabalho, tá? Então, é um contato chamado de secundário, trabalho formal. É um contato chamado secundário, tá? Um contato formal, quer dizer. Outra forma de você ser socializado é através das instituições sociais, tá? O que é uma instituição? É um conjunto duradouro de ideias sobre como atingir metas reconhecidamente importantes na sociedade. Em outras palavras, essas instituições são ambientes onde você pode desenvolver os contatos sociais e se inserir na sociedade. As três principais instituições sociais são a família, a religião, porque através das igrejas, dos templos, dos terreiros, isso dependendo da religião, né? Você acaba tendo contato com as outras pessoas e com a sociedade. Então, é um ambiente de socialização. Outra instituição responsável pela socialização é a escola, que ela trabalha a questão de inserir o indivíduo na sociedade desde criança. Essa foi a nossa aula. Obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Tchauzinho.